Caríssimos irmãos e irmãs, que bom poder partilhar com vocês o Evangelho desse domingo. Agora, na nossa liturgia, durante 3 domingos, nós vamos ler trechos do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Nós costumamos falar assim, discurso de Jesus em parábolas, porque nós temos algumas histórias, algumas parábolas que Jesus conta. Tem muitas outras parábolas, mas Mateus ele reuniu essas parábolas de Jesus nesse capítulo 13. E nós vamos começar então agora essa leitura. O que é uma parábola? É uma comparação, é uma história que Jesus cria para facilitar o entendimento da sua mensagem. Você sabe que Jesus ele não estudou nas escolas dos rabinos da época, os mestres da lei, os professores da época, Ele aprendeu em casa, Jesus tem uma sabedoria popular, E ele utilizava assim vários exemplos, tirando assim imagens do dia a dia, principalmente do mundo rural, onde ele mais viveu, E criava algumas histórias, e através dessas histórias ele deixava uma mensagem. É uma pedagogia, vamos dizer assim, de ensino. E o povo gostava disso, porque ele falava, olha que sabedoria, de onde é que ele tira tudo isso, Nesse domingo nós vamos então meditar a parábola do semeador. Veja bem, na época de Jesus não tinha todos os recursos que hoje tem no mundo agrícola, Então o semeador, quando ele ia semear sementes, ele sabia que alguma parte poderia perder, caía entre os espinhos, nas pedras, as margens das estradas, os pássaros vinham, comiam, o sol, a seca, Depois a falta de todos os recursos para que essa semente pudesse produzir. Mas ele tinha certeza que parte iria produzir. Então aí estava a sua confiança. Ele teria um retorno daquela plantação, daquela semeadura. Bom, o que Jesus quer dizer com uma história até simples, O que ele quer transmitir para nós? Jesus é esse semeador, que anuncia o Evangelho, que anuncia o reino. Depois ele passa essa incumbência para os discípulos e para a igreja. Então, como o semeador ele tem essa confiança, apesar dos obstáculos que possam aparecer, eu só quero adiantar que mais para frente Jesus vai explicar essa palavra, vai falar desses obstáculos, a essa semeadura. Ele não desiste do seu trabalho, ele sabe que vai ter um retorno. Assim também é no anúncio do Evangelho. Tanto na Jesus, como os discípulos, depois a igreja, nós temos muitas resistências, mas nós vamos deixar de anunciar o Evangelho por causa disso, por causa dos obstáculos que normalmente aparecem. Então Jesus quer transmitir para nós confiança. Apesar das dificuldades, apesar das resistências, nós não vamos deixar de anunciar o Evangelho. Aliás, tem 2 mensagens aí. A primeira, essa necessidade que nós temos de anunciar a palavra. A palavra ela tem essa força por si, como a semente, que a própria natureza faz ela brotar. A palavra também é dom de Deus, é dom do Espírito, então ela vai brotar. Isaías que fala isso, Assim como a chuva, a neve não voltam sem produzir, assim também a palavra de Deus, ela produz. Então essa palavra de confiança para nós, isso que Jesus quer transmitir na missão. Depois também uma outra mensagem, isso é mais pessoal para cada um de nós, qual é o nosso terreno, para acolher essa palavra e que ela possa produzir frutos em nós. E eu encerro essa partilha citando Paulo, Ele usa uma imagem também, um critério para falar de nós cristãos. Ele fala, nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Olha, vamos prestar atenção nessa imagem, filhos e filhas de Deus. Quer dizer que nós somos irmãos e irmãs, Nós já temos essas sementes do Espírito dentro de nós para vivermos a fraternidade, Podemos até, como uma mulher que vai ganhar uma criança, ela pode gemer as dores do parto. Isso é natural, Nós também podemos, enquanto não floresce esse reino de Deus entre nós, nós podemos gemer também
ter essas dores de parto, mas com certeza, o reino é maior, o Espírito maior e fará produzir, mesmo diante de tantos obstáculos que nós possamos encontrar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.